O juiz milionário apaixonou-se pela estagiária, e ela transformou sua vida. Alberto era uma lenda viva, juiz aposentado, milionário, dono daqueles olhos frios que já tinham julgado mais casos do que muitos sonham em ouvir. Sua fama atravessava ruas, vielas e ocupava as vozes sussurrantes dos becos onde a justiça vira moeda, e o dinheiro, o réu mais perigoso. Ele morava numa mansão que parecia de filme, alta, imponente, envolta por jardins impecáveis e segredos abafados. Todo mundo sabia algo sobre ele, mas ninguém sabia tudo. O passado dele brilhava tanto quanto as joias que distraíam na sala, mas tinha manchas narradas só em cochichos. Numa manhã ensolarada, uma jovem chamada Clara entrou naquele mundo de sombras. Estagiária na promotoria, ela carregava no rosto a inocência dura de quem acredita que a lei pode salvar o oprimido. Carne nova no meio desse jogo sujo. Os olhos dela brilhavam com fogo, uma revolta calma presa no peito, como quem quer gritar justiça contra o si. Uma atração que não se explicava só pelo físico. Algo gritou em ambos, mesmo que os mundos onde viviam fossem polos opostos. Clara, com suas ideias rasgando fronteiras, mal sabia o peso da sombra que carregava o homem à sua frente. Alberto, tranquilo e calculista, sentia a alma apertar toda vez que olhava para ela. Passado, fama, dinheiro, não existia só isso ali. Ele navegava à deriva entre glórias que brilhavam e escândalos soterrados por décadas. Um segredo sombrio, enterrado onde nenhum holofote chegava, estava prestes a emergir. Um segredo que Clara, por acidente, descobriu ao se envolver mais no trabalho. Foi um choque brutal. As mãos dela tremeram, a boca secou. No momento em que percebeu o que tinha nas mãos, a vida perfeita de Alberto ameaçou ruir. O escândalo poderia jogar anos de prestígio no lixo. Ao mesmo tempo, um antigo rival de Alberto, cheio de rancor e sede de vingança, começava a derramar gasolina nessa fogueira. Cansado de ficar nas sombras enquanto Alberto brilhava no salão da fama. O jogo de poder ficou mortal. Clara, sem querer, se viu enredada naquele fogo cruzado. Um sussurro ameaçador. Um taço na calçada, seguido só pelo coração acelerado. Logo, ela era a peça mais frágil e perigosa do tabuleiro. Alberto viu o medo estampado no rosto dela. Quis protegê-la, mas o custo era alto demais. Sua imagem? Seu legado? Ou a vida da mulher que se tornou sua razão? O nó na garganta era uma faca. Cada escolha cortava mais fundo. O passado pesado se chocava com o presente de Clara, que viu naquele segredo a ponta de um esquema ainda maior, uma injustiça que prometeu combater. Quando o silêncio caiu entre os dois, a linha entre amor e dever sumiu. O ar ficou denso. O que eles iriam fazer? Até onde iriam para salvar o que tinham? No meio da tensão, um telefonema cortou a noite. Um aviso assustador, uma reviravolta que nenhum deles esperava. Algo estava prestes a explodir, e quando explodisse, nada mais seria igual. Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. A tensão pairava no ar. Alberto segurou o telefone com força, tão colado ao ouvido que parecia que ia quebrá-lo. O aviso que recebeu tinha um tom enigmático e ameaçador, como um prenúncio de tempestade. O que poderia ser? Clara estava ali, expectativa no olhar, completamente alheia ao que se desenrolava na mente dele. Alberto, o que foi? Ela perguntou, ansiosa. Espere um pouco, ele sussurrou, a voz tensa. O telefone ainda zumbia com a voz do outro lado.
um eco de ameaças. Era Alberto, um homem que sempre teve controle, mas agora sentia-se como um peão no tabuleiro de alguém que sabia mais do que ele. De repente, um barulho ensurdecedor cortou a calma da manhã. Um vidro se quebrou na mansão, seguido de um grito aflito. Clara saltou, o coração disparado. O que foi isso? Ela se virou, os olhos arregalados, enquanto Alberto a puxava para trás, protegendo-a com o corpo. Fique aqui, ele ordenou, já sabendo que precisava atuar. Não era um desafio, era uma guerra. O que havia feito para que isso acontecesse? Mas o que havia feito para que isso acontecesse era um mistério que começava a tomar forma. Sem pensar duas vezes, ele se lançou para o hall, os passos apressados ressoando nas paredes adornadas. Clara o seguiu. O medo o segurava. No fundo, ela sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E foi então que Alberto avistou a fonte daquela confusão. Uma figura encapuzada, a silhueta se movendo rapidamente em direção à saída, quase como uma sombra fugidia. Pare! Alberto gritou, a adrenalina disparando. Mas a figura não hesitou. Em um movimento brusco, derrubou um objeto, uma pastinha que escorregou pelo chão, revelando papéis espalhados por todo lado. Alberto teve um vislumbre do que eram aquelas folhas. Fotografias, documentos. Mais do que isso, havia algo que o fez tremer. Seu próprio nome associado a um escândalo nunca revelado. Clara se agachou, apanhando uma das folhas. Com os olhos fixos, um choque tomou conta do corpo dela. O que aquilo significava? A expressão de horror na face dela a fez entender que as coisas não eram como pareciam. O medo estava estampado em seu rosto. Um filme de terror em que ela não queria ser a protagonista. Não pode ser isso. Olhando para Alberto, ela começou a perceber que ele não era apenas o juiz respeitado que todos admiravam, mas sim alguém com camadas de mentiras e traições. No que você está pensando? Ele perguntou, o peito apertado. Sabia que a verdade não poderia permanecer escondida por mais tempo. Mas a revelação estava prestes a explodir, e com ela, os laços entre eles poderiam se romper de uma vez. Mais gritos ecoaram ao fundo. A perseguição não acabara. Mas agora, a batalha não era apenas contra aquele desconhecido. Era uma guerra interna contra os segredos que ambos, de alguma forma, haviam escondido. O que Alberto realmente era, e o que Clara estava prestes a descobrir, poderia mudar tudo. O que estava guardado nas sombras iria sair. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. A tensão pairava no ar. Alberto estava paralisado, os olhos fixos na pastinha que havia caído. Suas mãos tremiam ao encarar o que estava escrito lá. Clara, ainda agachada, olhou para ele tendo certeza de que o mundo como o conhecia estava prestes a desmoronar. Mas, antes que pudesse dizer algo, o barulho de passos apressados ecoou pelo corredor. Vamos! Ele gritou, puxando Clara, que ainda estava em estado de choque. Eles correram em direção à saída, mas no fundo, Alberto sabia que a verdadeira batalha não estava lá fora. O encapuzado desapareceu pela porta da frente, e quando Alberto virou para Clara, viu que seu rosto estava pálido. O que você viu? Ele indagou, tentando entender a extensão do estrago. O silêncio entre eles era uma espada, cortando as palavras que deixou no ar. Ela hesitou, finalmente mostrando a folha que segurava. Alberto, isso não é só sobre você. Tem outras pessoas envolvidas. Clara estava ofegante, e a revelação parecia uma bomba prestes a explodir. Ela respirou fundo, então prosseguiu. Olha aqui, esse nome é de um político, um dos mais poderosos do país. Alberto sentiu o chão sumir sob seus pés. O que isso tem a ver comigo?
A pressão em seu peito aumentava. Ele precisava se lembrar do que tinha feito, mas a memória não cooperava. Todo o seu prestígio não cooperava. Eles estão ligando a você. A máfia, os esquemas, isso é um ponto de coletânea de provas contra ele. Você estava envolvido, não está? O olhar de Clara era intenso, um misto de incredulidade e horror. Nesse momento, o telefone de Alberto vibrou no bolso, e ele quase não teve coragem de atender. O número estava gravado como desconhecido. Atenda! Clara quase gritou. O pânico já estava em seu tom. Ele hesitou, mas atendeu. Alberto, a tempestade está chegando. Disse uma voz rouca, que ele reconheceu. Era Vinícius, um antigo colega, mas o que disse a seguir fez seu sangue gelar. Se você não acabar com Clara, tudo o que você já escondeu vai vir à tona. Ela é a chave, e se revelar o que sabe, não haverá como escapar. O mundo girou ao redor de Alberto. Clara, a jovem idealista que ele tentava proteger, agora era uma ameaçada com a qual ele não contava. O peso do dilema bateu nele. Proteger Clara custava a sua própria vida e a liberdade deles estava em jogo. Alberto, o que estava na ligação? Clara perguntou, a panicked expression na face dela. Ele queria contar, mas as palavras travaram na garganta. O silêncio cortante fez o medo dançar entre eles. Os gritos ao fundo voltaram, intensificando a confusão. Alberto sentiu que não podia mais adiar a verdade, mas o que revelaria mudaria tudo. O segredo que deveria proteger agora os colocava em uma linha tênue entre amor e destruição. Ele olhou para Clara e viu a coragem nas pupilas dela. Mas mesmo uma nova onda de esperança não apagaria a sombra do que estava por vir. Não posso deixar você se envolver mais, Clara. Você não entende o que está em jogo, ele falou, a voz falhando. Ao mesmo tempo, ele sabia que deixá-la ir poderia significar perdê-la para sempre. Ali, numa encruzilhada, um novo segredo prestes a ser revelado mudaria seu destino. Mas um passo em falso poderia custar não apenas suas vidas, mas a própria verdade que buscavam. Enquanto o eco das vozes carregava promessas de vingança, o peso do que sabiam os fez hesitar. E no momento em que a dúvida se instalou entre eles, a realidade se tornava ainda mais aterradora. Muito. Alberto estava paralisado, os olhos fixos na pastinha que havia caído. Cada instante parecia um peso na atmosfera. Clara olhou para ele, a expressão misturando medo e desespero. Ela segurou a folha, como se aquilo fosse um bilhete para o inferno. Alberto sentia que se dissesse a verdade agora, tudo ruiria. O silêncio cortante entre eles era como um fio prestes a se romper. Então, na tensão do momento, o telefone de Alberto vibrou novamente. Ele hesitou, mas decidiu atender. Alberto, você precisa vir. É urgente. A voz de Vinícius soou alarmante, diferente. Você não tem ideia do que está acontecendo. Clara percebeu a mudança no tom de Alberto. Ele estava perdendo o controle. O que está acontecendo, Vinícius? A voz dele tremia, mas ele forçou a coragem. É sobre o segredo. Não é só seu. Tem muito mais em jogo. Vinícius hesitou. Lembra daquela investigação? O advogado desaparecido? O caso da máfia? Você está no meio disso tudo e não sabia. Alberto sentiu um nó na garganta. Do que está falando? Ele mal podia respirar. A confusão girava em sua mente. O passado que ele pensava ter enterrado estava voltando à tona. E de repente ele percebeu. Não eram apenas as fotos e papéis que Clara soltou. Era a vida que ele construiu. Olha, se você quiser proteger Clara, precisa entender. A sombra dela vai atingir você.
Você precisa encontrá-la antes que seja tarde demais. Vinícius disparou. A expressão de Clara mudou. Um medo novo surgiu. Antes que seja tarde demais? O que está acontecendo, Alberto? O que você esconde de mim? A voz dela ecoou como um chamado. Mas ele não tinha respostas. A pressão do momento se intensificou. De repente, uma explosão sacudiu a mansão. O vidro da janela estourou, espalhando cacos pelo chão. Clara gritou. Alberto agarrou Clara, puxando-a para um canto. Fique abaixada. O coração dele batia forte. O pânico criava raízes em sua mente. Quando a poeira assentou, uma figura familiar entrou. Estava suja de fuligem, mas Alberto reconheceu imediatamente. Era Maria, uma antiga colega sua, desaparecida havia meses e aparentemente ligada ao escândalo. Alberto, você tem que ouvir. Eles estão vindo e não vão parar até que acabem com vocês dois. Por que você está aqui? O que você sabe? Alberto não conseguiu controlar o medo na voz. Clara piscou, confusa, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua cabeça. Você nunca vai acreditar. O escândalo é sobre seu filho. Ele está envolvido com a máfia. E eles sabem de você. Você estava jogando um jogo muito mais profundo do que pensou. Maria estava quase em lágrimas. As palavras dela ecoaram como uma bomba, criando uma nova cacofonia de horror. Alberto congelou. Seu filho, ele não sabia nem mesmo onde ele estava. A sensação de traição e desespero tomou conta. O mundo deles virou de ponta cabeça. Clara, não, isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para ela, um vazio se formando entre os dois. O que isso significava para eles? O que ele tinha que fazer agora? O choque foi absoluto. Uma nova verdade se desdobrava, e ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. As consequências disso tudo, a prisão de um passado que nunca soube estar tão próximo, estavam apenas começando. E o que quer que viesse pela frente mudaria tudo. O que vamos fazer agora? Clara perguntou, mas a resposta ficou presa na garganta dele, enquanto uma tempestade se formava ao horizonte. Alberto estava paralisado, os olhos fixos na pastinha que havia caído. Cada instante parecia um peso na atmosfera. Clara olhou para ele, a expressão misturando medo e desespero. Ela segurou a folha como se aquilo fosse um bilhete para o inferno. Alberto sentia que se dissesse a verdade agora, tudo ruiria. O silêncio cortante entre eles era como um fio prestes a se romper. Então, na tensão do momento, o telefone de Alberto vibrou novamente. Ele hesitou, mas decidiu atender. Alberto, você precisa vir. É urgente. A voz de Vinícius soou alarmante. Diferente. Você não tem ideia do que está acontecendo. Clara percebeu a mudança no tom de Alberto. Ele estava perdendo o controle. O que está acontecendo, Vinícius? A voz dele tremia, mas ele forçou a coragem. É sobre o segredo, não é só seu. Tem muito mais em jogo. Vinícius hesitou. Lembra daquela investigação? O advogado desaparecido? O caso da máfia? Você está no meio disso tudo e não sabia. Alberto sentiu um nó na garganta. Do que está falando? Ele mal podia respirar. A confusão girava em sua mente. O passado, que ele pensava ter enterrado, estava voltando à tona. E, de repente, ele percebeu. Não eram apenas as fotos e papéis que Clara soltou. Era a vida que ele construiu. Olha, se você quiser proteger Clara, precisa entender. A sombra dela vai atingir você. Você precisa encontrá-la antes que seja tarde demais. Vinícius disparou. A expressão de Clara mudou. Um medo novo surgiu. Antes que seja tarde demais? O que está acontecendo, Alberto?
O que você esconde de mim? A voz dela ecoou como um chamado. Mas ele não tinha respostas. A pressão do momento se intensificou. De repente, uma explosão sacudiu a mansão. O vidro da janela estourou, espalhando cacos pelo chão. Clara gritou. Alberto agarrou Clara, puxando-a para um canto. Fique abaixada. O coração dele batia forte. O pânico criava raízes em sua mente. Quando a poeira assentou, uma figura familiar entrou. Estava suja de fuligem, mas Alberto reconheceu imediatamente. Era Maria, uma antiga colega sua, desaparecida havia meses e aparentemente ligada ao escândalo. Alberto, você tem que ouvir. Eles estão vindo e não vão parar até que acabem com vocês dois. Por que você está aqui? O que você sabe? Alberto não conseguiu controlar o medo na voz. Clara piscou confusa, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua cabeça. Você nunca vai acreditar. O escândalo é sobre seu filho. Ele está envolvido com a máfia. E eles sabem de você. Você estava jogando um jogo muito mais profundo do que pensou. Maria estava quase em lágrimas. As palavras dela ecoaram como uma bomba, criando uma nova cacofonia de horror. Alberto congelou. Seu filho? Ele não sabia nem mesmo onde ele estava. A sensação de traição e desespero tomou conta. O mundo deles virou de ponta cabeça. Clara, não, isso não pode estar acontecendo. Ele olhou para ela, um vazio se formando entre os dois. O que isso significava para eles? O que ele tinha que fazer agora? Mas então, o chão sob os pés de Alberto tremeu outra vez. Um rugido alto ecoou, e ele sentiu como se a própria casa estivesse se desmanchando. E foi nesse momento, em meio ao desespero e ao caos, que Clara olhou para o rosto de Alberto e, em um sussurro trêmulo, revelou: Eu sou a mãe do seu filho. Uma onda de choque percorreu Alberto, e a realidade se desfez em seu mundo. Ele mal podia acreditar no que ouvira. As máscaras que usavam, as mentiras que contavam, tudo desmoronava ao mesmo tempo. Os olhares se cruzaram, cheios de horror e confusão. Como isso era possível? No momento em que ele precisava tomar decisões, tudo o que sabia sobre Clara, sobre eles, desmoronou como um castelo de cartas. O destino havia lançado um dado que mudaria tudo. O que você quer dizer com isso? Alberto questionou, sua voz quase inaudível em meio ao clamor. Agora, tudo estava em risco. E quando a verdade se espalhou, as consequências dos segredos deles poderiam ser devastadoras. No fundo, ele sabia que, qualquer que fosse o próximo passo, nada seria como antes. O jogo havia mudado, e a próxima jogada era incerta. Alberto congelou com as palavras de Clara reverberando em sua mente. Eu sou a mãe do seu filho. Era como se o mundo tivesse girado ao contrário. Ele olhou para ela, os olhos amplos e cheios de confusão. A revelação baixou sobre ele como um manto escuro. Ele queria entender, mas a mente não colaborava. Quando? Como? A voz dele saía arrastada. Mal conseguia formular as perguntas. O coração martelava em seu peito e a adrenalina pulsava em suas veias. A sala estava tensa, os ecos de uma explosão ainda dançando no ar. E tudo o que ele podia focar eram os olhos dela, que agora transbordavam lágrimas. Eu não sabia, Alberto. Eu não sabia que era você. Clara tremia. A folha que segurava agora parecia um peso morto em sua mão. A confusão dela só aumentava a pressão sobre ele, como se a casa estivesse desabando. O passado gritava e os erros pareciam borbulhar ao seu redor. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Maria gritou: Eles estão vindo! Tem que ser rápido!
A expressão dela tornava-se mais intensa, como se a própria vida estivesse em jogo. Alberto olhou para Clara, e naquele instante, o que deveria ser revelador se tornava um fardo ainda maior. Era um jogo de xadrez onde as peças estavam fora de posição. Percebe? Está tudo ligado. Eles podem usar seu filho, Alberto. Maria alertou, e a palavra filho agora parecia uma bomba. Um filho que ele não sabia da existência, que estava em perigo por causa de seus erros. O que mais ele não sabia? O peso da traição, a sensação de perder tudo, esmagava o ar ao seu redor. O que você está dizendo? Clara estava em pânico, correndo as mãos pelos cabelos. Enquanto isso, Alberto olhava de um rosto a outro, tentando entender a grande traição que o cercava. Ele sentia que estava se afundando, como se aquela sala tivesse se tornado um redemoinho sem fim. Foi então que a porta da frente se abriu com estrondo. Sombras se colocaram na entrada. Eram homens, figuras robustas com expressões impiedosas. Alberto, um deles gritou. Vamos acabar com isso agora. Cuidado! Alberto gritou, puxando Clara para detrás de si. A cena tinha um peso de filme de terror. O tempo parecia desacelerar. O pânico encheu os olhos dele enquanto eles se moviam, a adrenalina escorrendo por suas veias. Os homens avançaram. Alberto percebeu que não era apenas sobre ele ou Clara. Era sobre o filho que não conhecia. E no meio daquela batalha, uma imagem surgiu na mente dele. A verdade sobre o que Maria havia dito. Ele encarou os homens e, em um impulso quase louco, gritou: Esperem, meu filho, o que vocês sabem sobre ele? A voz dele carregava uma urgência que eletrificou o ar. O líder da gangue hesitou por um momento. Ele está onde não deveria estar. O olhar intenso do homem cortou a tensão como uma faca. E sabemos que você está na mesma rota. O choque deixou Alberto aturdido. Era mais profundo do que imaginava. Pouco a pouco, tudo começava a fazer sentido e ao mesmo tempo nada fazia. Ele olhou para Clara e Maria. Seus rostos eram um espelho da desolação. O que mais ele não sabia? Vamos atrás dele antes que eles o encontrem, Maria disse. Mas Alberto sabia que o tempo estava se esgotando. O que quer que fosse essa verdade sombria, ele precisava enfrentar. E aquelas palavras martelavam em sua mente. Ele está onde não deveria estar. Enquanto a realidade se desmantelava ao redor deles, a única coisa que restava era a dúvida. O que viria a seguir? O passado misterioso e suas consequências começavam a moldar o futuro, deixando o destino em uma linha tênue entre a segurança e o abismo. Alberto congelou com as palavras de Clara reverberando em sua mente. Eu sou a mãe do seu filho. Era como se o mundo tivesse girado ao contrário. Ele olhou para ela, os olhos amplos e cheios de confusão. A revelação baixou sobre ele como um manto escuro. Ele queria entender, mas a mente não colaborava. Quando? Como? A voz dele saía arrastada. Mal conseguia formular as perguntas. O coração martelava em seu peito e a adrenalina pulsava em suas veias. A sala estava tensa. Os ecos de uma explosão ainda dançando no ar. E tudo o que ele podia focar eram os olhos dela, que agora transbordavam lágrimas. Eu não sabia, Alberto. Eu não sabia que era você. Clara tremia. A folha que segurava agora parecia um peso morto em sua mão. A confusão dela só aumentava a pressão sobre ele, como se a casa estivesse desabando. O passado gritava e os erros pareciam borbulhar ao seu redor. Cuidado! Maria gritou, e a palavra filho agora parecia uma bomba. Uma presença obscura se aproximava, e o tempo parecia estar se esgotando.
As sombras se moviam na entrada. A ameaça tornava-se palpável. Os homens começaram a avançar, seu olhar determinado. Alberto sentiu a necessidade de proteger Clara, mas a revelação a paralisou, prendendo-os em um limbo. Ele respirou fundo. Não posso deixá-la aqui. E foi nesse instante, entre a confusão e o desespero, que o chão sob seus pés tremeu outra vez. Um balo suador ressoou, e uma das paredes desabou, como se o próprio destino estivesse tentando se livrar das mentiras. Alberto, precisamos sair! Clara gripou, puxando-o pela mão, mas ele se virou para encarar os homens novamente. O líder, um sujeito imponente de olhar gelado, segurou o que parecia ser um dispositivo e, com um movimento brusco, pressionou um botão. Vocês têm 1 hora para resolver tudo. Depois, não haverá como voltar atrás. Resolver o quê? Alberto perguntou, a voz tensa. Mas o homem sorriu de forma perturbadora, abrindo um sorriso que não combinava com a ameaça iminente. Seu filho, ele é a peça-chave. Fomos até você para trazê-lo ao nosso lado. E agora você terá que escolher a vida dele ou a sua. O universo de Alberto se desfez. Ele sentiu um vazio no estômago. Ele nunca soube que o filho estava tão próximo, tão envolvido em tudo. Não! Sua voz ecoou pelo ambiente. Clara olhou para ele, horror estampado em seu rosto. O que você quer dizer? Ela indagou, com o coração na garganta. O líder caiu em uma risada baixa, como se tivesse revelado a piada mais hilária. Vocês realmente acham que estão jogando sozinhos? O seu querido filho está nas minhas mãos, e se não me derem o que quero, ele se tornará um sacrifício para o que vier a seguir. As palavras dele atravessaram Alberto como um golpe. O que ele queria? O que era tão valioso? A verdade sobre a máfia. O vazio se aprofundou, um espaço escuro onde o desespero começou a se instalar. Eu não vou deixar você tocar nele. Você não pode! Gritou Alberto, sentindo frio na espinha. Protegê-lo pode custar a sua vida, Alberto. O homem arfava com um ar de satisfação. O tempo está correndo. A tensão entre eles estava insuportável. Alberto olhou para Clara. Os olhos dela refletem a mesma mistura de amor e medo. E nesse momento de caos, ele percebeu que a escolha não era só dele. A sombra que pendia sobre ele se tornava mais intensa. Vamos! Clara sussurrou, a determinação crescendo. Mas antes que pudessem se mover, a expressão de Maria se alterou. É ele, não é? O filho está mais perto do que vocês imaginam. Os olhos de Alberto se arregalaram. Uma nova onda de terror se instalando. O que mais ela sabia? Era um quebra-cabeça em que todas as peças estavam se encaixando de forma horrenda. Uma palavra ficou presa na garganta dele. Quem? Vocês precisam saber a verdade sobre quem ele realmente é. As palavras de Maria cortaram a tensão como um fio prestes a se romper. E nesse instante, a realidade que ele conhecia começou a desmoronar ainda mais. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O filho que ele não sabia que tinha, agora uma peça central de um jogo mortal, trouxe à tona a dúvida. Quem estava manipulando quem? O que realmente estava em jogo? A realidade não era o que aparentava ser. E enquanto o tempo corria, Alberto percebeu que a luta para salvar seu filho poderia colocar todos eles em um abismo sem volta. Alberto congelou, com as palavras de Clara reverberando em sua mente. Ela brilha sobre si mesmo. Olhou para ela, os olhos amplos e cheios de confusão. A revelação caiu sobre ele como um manto pesado. Ele queria entender, mas a mente não colaborava. Quando? Como? A voz dele saía arrastada,
Mal conseguia formular as perguntas. O coração martelava em seu peito e a adrenalina pulsava em suas veias. A sala estava tensa, ecos de uma explosão ainda dançando no ar, e tudo o que ele conseguia focar eram os olhos dela, que agora transbordavam lágrimas. Eu não sabia, Alberto. Eu não sabia que era você. Clara tremia. A folha que segurava agora parecia um peso morto em sua mão. A confusão dela só fazia o ambiente ficar mais denso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Cuidado! Maria gritou, interrompendo o momento. A tensão era palpável. Alberto sentia que cada segundo contava. Enquanto um grupo de figuras sombrias se aproximava pela porta, o medo tomou conta. Eles estavam ali, e o tempo escorria como areia entre os dedos. Os homens começaram a avançar, suas intenções obscuras. Alberto sentiu a necessidade de proteger Clara, mas a revelação ainda o paralisava. Não posso deixá-la aqui. Vocês têm 1 hora para resolver tudo. Depois, não haverá como voltar atrás, o líder disse. Um sorriso sádico no rosto. Alberto sabia que a situação era crítica, mas o peso da revelação pesava ainda mais. Percebendo a destruição iminente, Maria gritou: "Ele está mais perto do que vocês imaginam." Nos olhos dela havia uma mistura de desespero e urgência, e Alberto precisou saber o que estava acontecendo. "Quem?" perguntou, enterrando o medo em um pequeno refúgio de coragem. "Se vocês não entenderem logo, tudo estará perdido. Seu filho, Alberto, ele é a chave." Maria falou rápido, os olhos arregalados. Uma onda de compreensão passou por ele. O que era essa chave? Antes que pudesse perguntar, o líder dos homens sorriu de forma preocupante. "Você ainda não entendeu. O que realmente importa não é o seu filho", ele disse, levantando a mão. "É você." O tempo parou. O que ele quis dizer? Alberto franziu a testa, tentando processar. "O que você quer dizer?" A dúvida agarrava seu coração agora. Você é o responsável por tudo. Mesmo sem saber, suas escolhas moldaram o caminho. E seu filho, ele é a ligação que precisamos. A declaração atingiu como uma bomba, fazendo o chão parecer que estava sumindo sob seus pés. Clara olhou para ele com os olhos cheios de terror. "Alberto, o que ele está dizendo?" Com um grito, o líder ordenou que os homens avançassem, mas algo dentro de Alberto queimava com uma nova intensidade. Ele percebeu que a verdade que estava bloqueada por sua própria família iria vazar, e tudo o que pensou conhecer estava prestes a desabar. "Não!" Alberto gritou, a frustração subindo. "Você não pode levar meu filho." Mas nem mesmo ele sabia se o filho ainda existia no mesmo mundo que conhecia. E as palavras do líder, uma nova noção se formava. A luta não era apenas contra os homens ali, mas contra o seu próprio passado, suas escolhas e suas consequências. Em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Era um homem que Alberto reconheceu. Por um momento, seu coração parou. Era Vinícius, seu antigo colega, mas ele não parecia igual. Havia um brilho sinistro nos olhos do homem. "Sob seu filho, Alberto. Ele pode ser a salvação ou a destruição. A escolha é sua." Nesse instante, uma revelação chocante surgiu. Alberto nunca imaginou que cada passo que deu, cada decisão, havia levado a este momento. O futuro, carregado de incertezas, era um labirinto de escolhas que ele mesmo fabricara. E agora, estava em jogo não apenas a vida do filho que ele não conhecia, mas o controle do destino que ele pensou ter nas mãos. A sombra do passado estava prestes a engoli-lo. "O que você realmente sabe sobre mim, Vinícius?" Alberto indagou.
o medo misturado à incredulidade. A resposta dele poderia mudar tudo mais uma vez. Nada jamais seria como antes. E enquanto o tempo corria, a verdade sobre si mesmo, sobre quem realmente era, parecia mais distante do que nunca. Alberto olhou nos olhos de Vinícius, tentando entender o que de fato estava acontecendo. O que você sabe sobre meu filho? Ele sentia que a tensão ali poderia romper a qualquer momento. O piso vibrava sob seus pés, como se o prédio estivesse reagindo ao caos que cercava os três. Cada palavra parecia carregar um peso, e a urgência enchia o ar. Vinícius fez um movimento brusco para a frente. Você não entende. Seu filho é uma parte fundamental disso tudo. Ele está em grave perigo e você precisa decidir rápido. A voz dele estava carregada de desespero. Clara segurou a mão de Alberto, seus dedos tremendo. Ela sabia que a situação havia se agravado de forma alarmante. No entanto, antes que qualquer um pudesse raciocinar direitos, um som estrondoso cortou o espaço. A porta se espatifou e um grupo de homens armados invadiu a sala, como se tivessem surgido de uma tempestade. Eles entraram, as armas em punho, com olhares ferozes. O tempo pareceu parar. "Ninguém se mexa!" gritou um dos homens, sua voz ecoando com autoridade. O líder dos invasores olhou diretamente para Alberto. "Você está cercado. Não temos interesse em você, mas seu filho. Venha com a gente." O tom era claro, ameaçador. A sentença pairava no ar. "Fala sério! Você não pode levar ele!" Clara gritou, um fio de pânico em sua voz. Alberto sentia o terror se aproximar. Ele sabia que as sombras na sala não eram apenas humanas. Eram todos os segredos que o cercavam, prontos para explodir. A verdade sobre seu filho será revelada agora. Ele é a chave. O que você ainda não sabe é que ele tem um legado que vai mudar tudo. E você, Alberto, nunca soube disso. O homem continuou, olhando com desprezo. Vocês roubaram algo que nunca deveriam. A revelação chocante fez o coração de Alberto disparar. A cada palavra, sentia como se seu mundo estivesse se desmoronando. Como assim, um legado? Que legado? Ele balbuciou, sem conseguir lidar com a ideia de que havia algo importante escondido. Nesse momento, a tensão atingiu o ápice. Ao fundo, a porta lateral se abriu. Uma mulher entrou. O rosto dela era familiar, mas a atmosfera parecia mudar. "Deixa ele em paz!" ela gritou, a confiança transbordando. O olhar dela se encontrou com o de Alberto e ele ficou paralisado. Era Beatriz, sua ex-esposa, que todos pensavam ter desaparecido. "Beatriz?" Alberto murmurou, a incredulidade tomando conta. "Você precisa ouvir o que eu tenho para dizer. O que você não sabia é que seu filho foi escolhido para liderar uma nova era." Beatriz parecia determinada, com uma energia que desafiava a situação tensa ao redor deles. E alguém do seu passado está por trás disso tudo. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Alberto não podia acreditar. O passado que ele pensava ter deixado para trás havia voltado para assombrá-lo. A figura de sua ex-esposa, a mulher que ele amava e que se foi, ressurgiu em um momento mais sombrio do que tudo que já enfrentou. "Isso não pode ser verdade!" Alberto gritou, o desespero entrelaçando-se com a raiva. Clara olhou entre os dois, confusa, sem entender como a revelação mudava completamente o jogo. Mas naquele instante, a sirene de um carro de polícia ecoou ao longe, mais próxima a cada segundo. O que viria a seguir? A confusão e a tensão voltaram com força total. O que Beatriz tinha a dizer
poderia mudar o rumo das suas vidas, e a verdade sobre o filho dele ainda pairava como uma sombra na escuridão. Enquanto o caos se aproximava, Alberto soube que o tempo estava se esgotando. O que mais poderia estar escondido? E quem realmente eram os inimigos ali? Alberto estava paralisado, a mente rodando em um turbilhão de emoções. Beatriz, ali, na sua frente. O passado virou presente de uma forma que ele não poderia imaginar. O que você quer dizer com legado? Sua voz saiu trêmula, cheia de incerteza. Ele é especial, Alberto. Não é só uma criança comum. Beatriz respondeu, os olhos cheios de um brilho intenso. Ele tem uma conexão com algo maior, algo que você não sabe. As escolhas que você fez moldaram tudo isso, e agora estão usando nosso filho como peça nesse jogo. Os homens armados avançaram, mas a sirene do carro de polícia ecoava ao longe, misturando-se com o barulho do ataque. A tensão estava no ar. Cada segundo contava. E se não fizermos nada? Perguntou Clara. As mãos dela tremiam. O que eles podem fazer? Levar o nosso filho, Alberto sussurrou, o terror tomando conta dele. Ele sabia que precisava agir rápido, mas a confusão não o deixava pensar. Está na hora de encarar a verdade, Beatriz gritou, pegando a mão de Alberto. Eu vou te ajudar. Juntos somos mais fortes. O olhar dela era uma mistura de determinação e amor, uma fagulha em meio à escuridão que agora cercava os três. Alberto sentiu um calor percorrer seu corpo. O passado não poderia voltar a dominá-lo. Ele precisava lutar. Não vamos deixar que isso aconteça, gritou, subindo a voz. Nós somos mais que as escolhas que fizemos. E com essa determinação, um novo ímpeto surgiu entre eles. Os homens armados hesitaram, o que trouxe uma pequena janela de oportunidade. Vinícius, que estava de pé ao lado de Beatriz, tomou frente. Se ele é a chave, o que aconteceria se entregássemos algo que eles realmente querem? O que eles querem de verdade? O ar estava pesado com as perguntas, mas cada um sabia que tinha que arriscar. Eles querem poder. Se eu der a eles a verdade, talvez isso nos dê tempo. Alberto sentiu os olhos em cima dele, o peso da responsabilidade. O céu fora da mansão parecia escurecer, mas dentro, uma nova luz começava a brilhar. Tomando coragem, Alberto falou. Vocês têm 5 minutos para sair daqui com o que levaram. Senão, a verdade virá à tona. Seu tom de voz era desafiador, seguro. Sabia que estava cavando um caminho muito arriscado, mas a vida de seu filho dependia disso. Os olhos dos homens brilharam de forma ameaçadora, mas hesitaram. Era uma batalha de poder, e o tempo estava a seu favor. Agarrarão a chance ou vão sair de mãos vazias? Com um último olhar de compaixão para Clara e Beatriz, Alberto perdeu a sensação de momento. E essa nova força que nasceu dentro dele não seria facilmente apagada. A intensidade do momento culminava. O relógio girava, e enquanto os gritos se misturavam à sirene ao fundo, o ar carregava a possibilidade de uma nova vida, permeada pela redenção e esperança. Em meio a tudo isso, o entendimento básico ressoava. Apenas permanecer juntos poderia direcioná-los à verdade. Agora, antes que essa história chegue ao fim e se torne apenas um eco, não espere nem mais um segundo. É a hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz contos épicos até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como essa trama se desenrola.
Você precisa apoiar esse canal para que mais histórias ganhem vida. A hora é agora.